a direção do culto do próximo sábado. Tá bem? Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos falar hoje sobre igreja é uma família centrada no Evangelho. Esse é o nosso tema de hoje. Até abril nós vamos focar muito sobre esse tema, vamos falar muito sobre a igreja, ok? A natureza da igreja, o propósito da igreja. E eu tenho convicção que o Senhor tem falado muito ao nosso coração, porque a igreja é a família de Deus. E você faz parte dessa família. A igreja é a nação de Deus que reúne, né? Não um só povo. Ele reúne judeus e gentios. Povos de todas as tribos, línguas, raças, né? E glória a Deus por isso. Eu lembro que a primeira vez que eu saí, né, do Brasil, não foi a primeira. Eu acho que foi a segunda ou a terceira. Eu fui para o Japão. E lá no Brasil, muitas das igrejas no Brasil não têm esse costume, a igreja evangélica, de ter uma cruz dentro da igreja. Né? Pelo menos na minha igreja, lá não tinha uma cruz. E quando eu cheguei para ministrar numa igreja no Japão, eu percorri 7 estados no Japão, e fiquei 20 dias no Japão e preguei, acho que umas 22 vezes. E eu conheci várias igrejas no Japão. E a primeira igreja que eu conheci, cheguei no Japão, eu vi exatamente uma cruz. Daí foi estranho, né? E vi também, quando eu olhei para as mulheres, né? As japonesas, tudo com cabelinho curto, assim. E depois eu fui entender que é uma cultura do país. E para mim, como eu era muito jovem, né, muito novo, não conhecia muito o contexto cultural, e sair do Brasil e ir para um contexto totalmente diferente, para mim foi um bocado estranho. Né? O comportamento, a roupa, a maneira, a cruz. E eu fui entender que o Evangelho, a igreja do Senhor, é muito mais do que tudo isso. Muito mais. A igreja do Senhor, ela reúne povos de todas as tribos, de todas as raças. Né? E daí eu fui entender. Outra vez que eu fui, outro país que eu fui no Haiti, né? Daí espalharam, olha, tem uns pastores brasileiros aí, e de repente apareceram lá, nós percorremos alguns quilômetros ali para fazer um batismo no Haiti, e de repente estava ali ao nosso redor assim, várias irmãs, né? Só que as irmãs não estavam com a blusa, estava tudo assim, né? E os pastores olhando assim, nós olhando, falei, nossa, onde nós estamos? Mas estava participando do culto normal, né? Ou na tribo indígena, quando se vai para a tribo indígena para pregar para os índios, só tem que ficar com a bermudinha, sem camisa, só a bermudinha. Né? E daí? É a igreja. Então, cada coisa, cada experiência, irmão, que eu já tive, né? Uma vez que eu fui no Peru, quando cheguei lá no Peru, cheguei no dia de um casamento. Né? Imagina o transtorno que eu passei ali. Cheguei naquele dia, participei daquele casamento e eu não sabia que era cultural. Né? No momento, depois da cerimônia, no momento da festa, é cultural a noiva escolher um convidado para dançar com ela no meio do salão. E adivinha quem que a mulher convidou? Eu nunca vi aquela noiva na vida. Acabei de chegar no país e ela me convidou. E eu falei para o missionário, capaz que eu vou. Eu não vou, eu não sei dançar. Eu não conheço. Né? Ele falou, pastor, por favor, pelo amor de Deus, não faz isso. Vai trazer um escândalo para eles aqui. Daí fui eu lá, no meio do salão, dançar com a noiva.
é cultural, é o costume, é a igreja. Era a igreja, era o povo da igreja. Então, são tantas experiências que eu já tive, que quando eu cheguei cá em Portugal, para mim foi tranquilo. Está sendo tranquilo? Glória a Deus. Vocês são um povo muito abençoado. Então, o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus relacional. Repete comigo que fala, Deus é um Deus relacional. Ok? O mesmo Deus que está aqui presente nesse culto aqui, com os nossos costumes, com a nossa doutrina, é o mesmo Deus que está lá na tribo indígena, com o nosso missionário lá. Ele está lá pregando com a sunguinha, com a boombox, sem camisa, sem nada. Então, para alguém isso é escândalo, mas para eles não. Aqui nós pregamos sobre o inferno é algo quente. Só que lá, na tribo indígena, lá no Brasil, lá no norte, o índio ele gosta do fogo, do calor. Então lá, o missionário ele não prega que o inferno é quente. Lá ele prega que o inferno é gelado. Daí o índio tem medo, não quer ir para lá. Você está vendo como que é? E muitas vezes nós julgamos, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira, se não for dessa maneira, não é de Deus. Não, querido, a igreja de Deus, a família de Deus, vai além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Quantas culturas, povos na Ásia, na África, quantas coisas. Eu já dancei muito, Henrique, em África. Eu não posso mostrar foto para vocês eu dançando, mas já dancei muito. Já dancei em muitas igrejas, né? Como assim? Cultos missionários, cultos culturais. E tudo isso me trouxe o quê? Uma maturidade, porque quando eu me converti, eu fui discipulado de uma forma, tem que ser assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eu fiquei tudo quadradinho, tudo aquele, tudo assim, quadradinho. Depois Deus começou a me levar, me lançar para as nações, e eu comecei a conhecer a mesma igreja, mas de uma forma diferente. E Deus habitando ali, e Deus se manifestando ali, e Deus salvando aquele povo ali, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, é Deus que salva, que liberta, que restaura. Ele é um Deus relacional, lidando com as pessoas, outras pessoas lidando umas com as outras. Que é terrível para nós, para eles é normal. Claro que ninguém vai chegar aqui como as irmãs do Haiti. Aqui não funciona. Claro que ninguém vai chegar aqui como um missionário que prega na tribo indígena. Não é assim também. Todos nós sabemos como se comportar. Mas o interessante é que a igreja é formada por pessoas, famílias, de todas as tribos, línguas e raças. E Ele nos criou para nos relacionarmos. As pessoas foram criadas para viver em comunidade. E a igreja, como comunidade, se torna mais do que um lugar para frequentar. Passa a ser uma família. Olha, é fantástico isso. Família. Isso acontece também, claro, no ginásio, na faculdade, no convívio. Por que isso acontece? Porque as pessoas querem fazer amigos. Você não foi criado para viver sozinho. Você foi criado para viver entre pessoas, família, porque Deus é o Deus de família. Por isso que nós precisamos viver esse tempo na igreja, na comunidade, fazer parte. E sabemos também que a única barreira que rompe esse relacionamento, que destrói com esse relacionamento, que separa, que traz divisão, é o pecado. O pecado rompe esse relacionamento. Seja com Deus, seja com os amigos.
seja na família. Por isso que há muitas famílias sendo destruídas por aí. Por quê? O pecado está lá. O pecado vem, traz divisão, traz separação, traz ódio. Muitos filhos não querem saber mais do pai. Quando se fala de paternidade, é uma dificuldade terrível. Muitos filhos não querem saber da sua mãe. Ou muitos filhos, ou muitos pais também não querem saber mais dos seus filhos. Por quê? Por causa do pecado. Mas quando a graça do Senhor vem sobre esta família, quando o poder de Deus se manifesta sobre essa família, quando há libertação sobre essa família conhece, né, o verdadeiro evangelho, quando essa família abre a porta da sua casa para Jesus entrar, e quando a luz entra, as trevas têm que sair. Daí começa o quê? A bênção de Deus, a restauração de Deus. Deus, Ele quer, sabe, Ele pode restaurar casamentos. Deus, Ele pode salvar o filho, aquele que está desviado, afastado. Deus, Ele pode alcançar o teu pai. Deus pode alcançar a tua mãe. É exatamente isso que Deus quer. Uma família unida, um povo unido, no mesmo propósito, na mesma missão, na mesma visão, para que o nome dele seja glorificado. Então fique sabendo que o pecado, e quando ele entra numa casa, ele entra numa família, ele entra para dividir, ele entra para destruir. Mas quando Jesus entra numa família, quando Jesus entra dentro de uma casa, ele entra para salvar, para restaurar e transformar. Então você pode nesta noite sim convidar Jesus para entrar na tua casa. Eu sei que Jesus já está na tua casa, mas pode convidar Ele todas as vezes. Senhor, esteja na minha casa, esteja no meu lar. Por isso que é importante ler a Bíblia com a família, orar com a família, se consagrar, porque o Senhor quer estar dentro da tua casa. Pertencer a uma igreja significa dedicar a sua vida a uma comunidade centrada no Evangelho, em que um serve ao outro com alegria, e a missão de Cristo é levada adiante por todos. Tá? Por todos. A maior necessidade dentro disso, seja na comunidade, seja dentro do meu lar, a maior necessidade do momento hoje é uma igreja jubilosa e uma igreja alegre. Né? Como é gostoso estar num ambiente de alegria, né? Quem gosta? De festa. Né? Como é gostoso celebrar, adorar, viver. É fantástico isso. E o Evangelho gera alegria. A presença do Espírito Santo gera regozijo. Mesmo em meio ao sofrimento, há uma fonte de alegria. E essa fonte está aqui nesta noite. Há uma fonte de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Se você entrou fraco, quero dizer que o Senhor é a vossa força. Eu não sei como está a sua alma, talvez você esteja triste. Eu quero orar por ti hoje. E acredito que a alegria do Senhor vai te fortalecer. Mas o que eu estou a pregar aqui para uma comunidade alegre. Não podemos aceitar tristeza, angústia no nosso meio. Quando nós entramos, né, dentro dessa comunidade, dentro desse templo, é para celebrar o Senhor com a alegria. Quem está alegre nesta noite? Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, como entristecidos, mas sempre alegres, sempre alegre. Que haja alegria abundante sobre a tua vida nesta noite. Que haja alegria abundante no teu casamento. Que haja alegria abundante lá dentro da sua casa, no nome de Jesus. Mesmo que, pastor, estou sofrendo, estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma luta, só Deus sabe, mas eu estou aqui nesta noite a profetizar sobre a tua vida, mesmo em meio ao sofrimento, há uma fonte de alegria. Há uma fonte de alegria. E você deve buscar isso no Senhor. Amém?
Então, alegria. A igreja é uma comunidade local de cristãos que se reúne para cultuar a Deus, testemunhar, né, os de fora. É a união de pessoas que compartilham vida centrada em Cristo, pelo bem um dos outros para abençoar o mundo. Eu vejo isso na carta de Paulo aos Efésios. Convido você a ler essa carta, do capítulo 1 até o capítulo 6. Você vai entender um pouco sobre a igreja do Senhor. Sabemos que o Senhor é o cabeça da igreja, e que a igreja é o seu corpo, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 21, 22, nós lemos esse texto hoje, no nosso curso ali, de membros. Então Paulo, ele escreve, lá em Efésios 1, o que Paulo escreve? Paulo descreve a igreja como corpo de Cristo, como Cristo sendo a cabeça, o soberano da igreja. Ele é o governo da igreja, está à frente da igreja, ok? A igreja tem um dono, a igreja tem um senhor, e a igreja deve se prostrar diante dele. Então, nós somos o quê? O corpo, nós somos o corpo de Cristo. Quem é a cabeça? Cristo. E você, quem é? Quem é você no corpo? Nós estudamos hoje lá, por favor, me ajuda aí. O que eu sou no corpo? Membro. Sou um membro no corpo. E o que nós estudamos lá hoje, em relação a isso? O corpo tem vários iguais, diferentes, cada um na sua função. Então, Cristo é a cabeça, tem um corpo, eu sou um membro desse corpo, eu tenho uma função nesse corpo, eu sou útil nesse corpo, eu faço parte desse corpo. Então é importante você saber disso. Você não é inútil, você é útil. Você não está fora desse corpo, você está dentro desse corpo. Cristo é a nossa cabeça, amém? Então devemos viver essa palavra com intensidade. Maravilha. Efésios capítulo 2, Paulo lembra os cristãos, judeus e gentios. Vocês entendem isso? Judeus e gentios. Paulo lembra os cristãos, judeus e gentios. Vou voltar um pouquinho lá para a igreja primitiva naquela época. Tinha confusão entre judeus e gentios? Sim ou não? Por que tinha? Tradição diferente, cultura diferente, pensamento diferente, né? Tudo. Estuda um pouco sobre os judeus, estuda um pouco sobre os gentios, mas Paulo, Deus salvou esse homem realmente para impactar o nosso coração. Então Paulo, ele lembra os cristãos, os judeus, gentios, sobre o que Cristo fez na cruz para reconciliá-los com Deus e uns com os outros. Parece que eu vejo Paulo pregando aqui, judeu, judio, gentios, né? Judeus, gentios, Cristo na cruz nos reconciliou. Para. Cristo nos reconciliou com Deus. E devemos estar unidos na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo propósito, no mesmo caminho. Mas que eu vejo Paulo a pregar dessa forma, dessa maneira, com muita graça, com muita unção. Então ele uniu judeus e não judeus. E já não há distinção. Os seus braços estão abertos para receber todos os que quiserem fazer parte da família de Deus. Todos. Todos que querem fazer parte da família de Deus, irmãos. Judeus, gentios, não importa, todos.
Agora, ao que o corpo deve batalhar, lutar, nós como igreja local não devemos aceitar, é exatamente isso. Não há inimizade na família de Deus. Cristo derrubou esta parede de separação, não há inimizade entre nós, não há inimizade. Não aceitamos, não tem espaço para inimizade na família de Deus. Interessante isso, né? Importante isso. Paulo, ele traz essa doutrina para a igreja, porque realmente eles estavam precisando ouvir essa palavra. Efésios capítulo 3, Paulo, ele ora para que Deus seja glorificado na igreja. Paulo, ele fala assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então Paulo agora, ele vem para a oração, e coloca, né, essa importância de glorificarmos a Deus como igreja. Nós estamos juntos aqui, né? Nós estamos aqui como uma comunidade, como uma igreja. O que impede de você exaltar a Deus? O que impede de você exaltar a Deus? Obrigado, minha linda. Maravilha. Amém, queridos? O que impede? Paulo se colocou de joelho perante o Pai, da qual deriva toda a família, e orou para que Deus seja glorificado na igreja. Oremos nesse propósito. Paulo, ainda no capítulo 4, discute a unidade da igreja. Ele acrescenta que Deus deu dons espirituais ao seu povo para a sua ministração. E a minha oração é que os dons possam fluir aqui no nosso meio, que a igreja dê liberdade aos dons espirituais no nosso meio, e que o Senhor seja glorificado através dos nossos dons espirituais. Sejamos maduros em relação a isso. Sejamos maduros na questão da unidade. Deus habita na unidade, Deus, né, abençoa a unidade. E claro que a Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, mostra também que o Senhor providenciou líderes à igreja. A Bíblia diz que Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores, e professores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus chamou os líderes para trazer o quê? Uma edificação. Eu como pastor, eu penso que eu sou um facilitador. Deus me colocou aqui para te ajudar. Deus não me colocou aqui para bater, para feri-lo. Não. Lembrando da mensagem do Jorge, não. A vara não é para te ferir. A vara não é para te machucar, a vara é para te direcionar. O pastor, ele é um facilitador, ele ajuda. E portanto, nós devemos saber dessa questão. Deus, Ele é o Deus que coloca líderes à igreja, a fim de equipar os santos. Deus não trouxe líderes para espalhar as ovelhas, ou para dividir as ovelhas, ou para pregar falsas doutrinas, ou para trazer interesses pessoais, não. Deus trouxe os pastores para pregar a doutrina, para pregar o evangelho de Cristo. Essa é a palavra de Paulo aos Efésios capítulo 4. Ainda no capítulo 4, trazendo sobre essa palavra, Paulo ainda fala: não deis lugar ao diabo. Não deis. Aqui ele trata de algumas coisas.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Olha que Paulo fala: toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Não aceita isso. Não podemos aceitar tudo isso no nosso meio, não aceitamos isso na nossa comunidade. Você pode dizer amém? Não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, não vamos dar lugar para Ele, vamos orar, falar: Espírito Santo, manifesta aqui no nosso meio, toca aqui na nossa vida, toca em pessoas aqui no nosso meio. Você pode dizer amém? Que toda amargura, cólera, blasfêmia, malícia, não aceitamos isso no nosso meio, não queremos isso, não queremos. Não podemos dar lugar para o diabo. No nosso pensar, no nosso falar, não podemos. Ok? Amém? Ainda no capítulo 5, Paulo declara por palavras inspiradas que Cristo amou a igreja, a sua noiva, e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo, sabe? Eu estou lidando aqui com a noiva de Cristo. Estou a pregar aqui para a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Isso é importante. E hoje eu quero concluir dizendo que essa ideia, eu amo Jesus, mas não a igreja, está fora. É inconsistente, é problemática. Eu sou apaixonado por Jesus, mas não quero saber da igreja. Por que você não quer saber da igreja? Porque tem um irmãozinho lá tribuloso. Tem uma irmãzinha lá que só a misericórdia de Deus. Eu não quero participar. Não, porque tem muita fofoca, tem muita divisão. Isso. Isso aí são questões satânica, isso é questão diabólica. Não, eu amo Jesus, mas eu amo a igreja, porque Ele amou a igreja. Amém, irmãos? Amém? Se tem algum problema, o Senhor vai tratar, o Senhor vai corrigir, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai restaurar, em nome de Jesus. Se tem alguém com problema de mentira, que essa pessoa se arrependa. Se tem alguém que tem problema na área da imoralidade, que essa pessoa se arrependa, no nome de Jesus Cristo. Se tem alguma pessoa que gosta de trazer fofoca, que essa pessoa se arrependa, no nome de Jesus, porque a pregação vai continuar sendo feita, a doutrina vai continuar sendo falada, em nome de Jesus. E é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, da sua justiça, da sua falha, do seu erro. É dessa forma que nos tornamos o quê? Uma igreja santificada, uma igreja alimentada e uma igreja cuidada. Um dia, esta igreja será apresentada como igreja santa, uma igreja sem mácula, ou ruga, sem defeito. Um dia esta igreja vai sair da terra, vai se encontrar com seu noivo nos ares. Um dia essa igreja vai ter essa experiência, e você faz parte desta igreja. Ajude a igreja, seja útil. Fala: pastor, eu quero ser útil nessa casa, eu quero ser bênção aqui para as pessoas, eu quero ser útil nesta família. Eu quero ser a igreja santificada, eu quero ser a igreja alimentada e cuidada, eu quero viver essa palavra, eu quero ser a igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Eu quero ser esta igreja. Amém, igreja? Você pode dizer amém? Amém. Portanto, eu quero terminar essa minha mensagem dizendo: alegre-se em Cristo. Igreja, alegre-se. Que haja alegria abundante no teu coração, porque somos mais que vencedores, somos chamados, somos redimidos, somos perdoados, somos reanimados e unidos em Cristo.
É dessa forma que vamos vencer as forças do mal, que já foram derrotadas na cruz e aguardam a sentença final. Amém? Esta igreja, ela é composta de crentes judeus e gentios. Somos a comunidade do Senhor. Você pode dizer amém? Eu achei fantástico essa foto. Fui eu que tirei. É a igreja, irmão. Eu oro, Senhor, eu quero amar a tua igreja. Eu quero amar as pessoas. Eu não quero fazer distinção de pessoas. Eu não posso falar aquele serve, aquele não serve. Eu quero orar. Quero orar mais. Quero orar mais. Tenho orado por ti, meu irmão. Tenho orado pela sua família. Que essa palavra toque profundamente no teu coração.